Queridos, a conferência Dort, ela tem sido por demais edificante para a minha vida. E o que desde o começo eu tento buscar para a minha vida, para a edificação da minha família e da minha igreja, é fugir daquela grande ideia de quando falamos sobre documentos, ser algo antiquado, ser algo que caiu em desuso. Vamos falar sobre os documentos da igreja, os documentos doutrinários. E eu já me via desanimado quando falava sobre documentos doutrinários da igreja. Inclusive, eu já ouvi alguém dizendo, isso não se usa mais na igreja, né? Isso é coisa do passado. Hoje nós temos livros, nós temos materiais de discipulado, nós temos doutrinas sendo reformuladas aí. E os símbolos de fé da igreja, de fato, ficaram para trás. E eu dou graças a Deus por conta de eventos desses como Dort, para mostrar que a contemporaneidade dos símbolos de fé da nossa igreja, ela jamais vai cair em desuso, ela jamais vai se tornar obsoleta, desnecessária ou qualquer sinônimo que eu possa dar. A aplicação prática, contemporânea dos escritos de Dort. A igreja, ela é guardada sempre que tem um documento de fé. Sempre guardada de suas oscilações. Entra um pastor ou o conselho é remanejado por algum motivo, novos presbíteros, e a igreja passa a crer diferente. Como aconteceu com a igreja na Inglaterra. Mudava o rei, então mudava-se também a doutrina, mudava-se a igreja. Então, Westminster vai e confecciona o seu documento. O que é que de fato a igreja na Inglaterra crê? O que é que a nossa igreja presbiteriana hoje crê? O que é que as igrejas reformadas creem? Uma identidade. Uma identidade. Nós cultuamos a Deus em uma igreja presbiteriana, existe um tipo de culto, existe até mesmo interpretações diferentes de um texto, pasmem. Existem pastores que dizem, esse texto não quer dizer isso, eu interpreto desse jeito e eu uso alegorias. Símbolos de fé servem para livrar a igreja de oscilações. O pastor batista inglês chamado Charles Spurgeon, ele tem uma frase que nunca sai da minha cabeça quando eu vou falar sobre esse assunto de identidade doutrinária da igreja. Ele diz que a heresia vem montada nos lombos da tolerância. A heresia vem montada nos lombos da tolerância. E eu digo sempre, eu adaptei essa frase de Spurgeon. Eu digo, ela vem cavalgando sorridente sobre os lombos da tolerância. Igrejas e ministros, conselhos que permanecem firmes ao seu documento de fé, à doutrina, são taxados de engessados, de fanáticos, culpados do não crescimento numérico da igreja. E aí nós nos deparamos nessa noite com a oportunidade de ouvir sobre os canos de Dort. Como disse bem o pastor Alan Kleber, a objetividade. Nós somos chamados para trazer objetividade em pelo menos alguns pontos. Nós não vamos conseguir esgotar tudo aqui. Eu estou até falando bem rápido porque eu quero correr, que eu prometi que ia falar bem pouco. Mas o que motivou aqueles holandeses a escreverem esse documento, esses 5 artigos de fé contra os remonstrantes, contra aqueles insistentes, contra aqueles obstinados em uma heresia? Por quê? Qual foi o mover mesmo, a força que deu início aos homens a confeccionar esses documentos? Um homem chamado Armínio casou-se com a filha de um homem muito influente, então deu lugar para que ele pudesse ter logo uma igreja notável, para que ele pudesse ser professor de seminário. E não pouco tempo depois disso, as suas pregações começaram a soar meio que estranho, com aquilo que sempre já tinha sido pregado para a igreja, alguma novidade. Romanos, que não somente ele tinha problema com Romanos 11, mas ele vinha desde Romanos 7 com problemas. Toda vez que ele era perguntado, você tem problema com esses textos quanto à predestinação?
Ele dizia absolutamente não. Não tenho nenhum problema com isso. Algumas vezes ele foi chamado para que pudesse dar satisfação daquilo que ele tinha pregado. Ele dizia, não, eu subscrevo sim os símbolos de fé da nossa igreja. Eu subscrevo sim uma confissão reformada. Só que, em oculto, de maneira velada, Armínio, somente para alguns alunos, depois que acabava a sua aula, ele introduzia suas heresias. E ele confundiu a cabeça de muitos. A liderança da igreja, do seminário, ouvia falar sobre as suas heresias e tolerância, porque o sogro dele, porque o lugar que ele já atingiu, o status, o nome que ele já tem. Vamos tolerar e vamos tolerar. Aqueles seminaristas que em oculto, que de maneira velada, em secreto, e sinônimos que eu posso dar mais sobre isso, estudavam e aprendiam heresias com Armínios, só eram descobertos quando iam fazer as suas sabatinas, já para ser ordenado no ministério. E aí a praga da heresia se ramificou por toda a igreja e atinge os nossos dias. Quando a tolerância ela vem montada nos lombos, quando a heresia vem montada nos lombos da tolerância, e eu digo que ela vem cavalgando, sorridente, é porque ela tem feito muito mal à igreja hoje. Esses 5 artigos de fé contra essas heresias, daqueles que vieram depois de Armínio, dos seguidores de Armínio, aqueles que deram continuidade de maneira horrenda às heresias de Armínio, eles trazem dificuldades para a igreja até hoje. Veja, irmãos, porque nós não queremos embargar ninguém na igreja, porque nós não queremos disciplinar biblicamente um membro da igreja, um líder da igreja, que vem com uma heresia e diz, não, deixa para lá, deixa ele quieto, vamos tolerar. O estrago de tantos e tantos anos, 400 anos de Dort, a necessidade da contemporaneidade desses 5 artigos de fé, dos 5 pontos de Dort. Irmãos, um dos tópicos que eu recebi para falar sobre hoje, um dos temas que por causa dessa heresia assusta e faz mal à igreja é: os eleitos também pecam? Os eleitos, eles continuam a pecar? Existe um pastor batista, muito conhecido no YouTube, chamado Paul Washer. Eu particularmente gosto muito desse pastor. Alguns colegas meus dizem que não gostam muito deles por causa de uma citação. Porque ele disse que o bezerro de ouro da reforma protestante foi o batismo infantil. Quando algum colega meu disse que não gosta de Paul Washer por causa disso, eu disse a ele, você assistiu a pregação toda? Porque isso é uma verdade. Para muitos, o batismo infantil é o bezerro de ouro da reforma, porque os pais, os filhos e as gerações assim que vão e vêm, acreditam que porque foram batizados na infância, podem viver a sua vida toda como demônios, podem viver alheios a Deus, a sua palavra, a sua santa lei, alheios à doutrina, porque eu fui batizado na infância. É uma falsa segurança que na verdade é arrogância. O achar que não tem pecado, porque um ato litúrgico externo, que é o batismo visível, da símbolo da aliança, acredita-se que, porque uma vez, quando na infância foi feito aquele ato litúrgico, o sacramento da ceia do Senhor, eu não tenho mais pecado. Eu lembro da história sobre essa arrogância, um diálogo que é contado, inclusive, como se fosse verídico. Não sei se de fato é verídico. No ano de 1951, um navio militar estrangeiro e as autoridades costeiras do Canadá travaram um diálogo por rádio. Isso próximo ao litoral de Newfoundland, numa noite de muita neblina. Ao ver a luz forte em sua rota de colisão, o comandante daquela embarcação rapidamente passou o rádio e disse: por favor, altere o seu curso
a 15 graus para o norte para evitar colisão com a nossa embarcação. Os canadenses pegaram o rádio e responderam: recomendamos você a mudar o seu curso para 15 graus para o sul. O comandante ali então ficou furioso e disse: nós somos um navio militar. Repito, mude o seu curso agora. Mas o canadense então insistiu: recomendamos que vocês mudem o seu curso a 15 graus para o sul, para evitar colisão. Então aí nessa hora o capitão já ficou alterado e muito furioso berrou então no microfone dizendo: fique sabendo que o meu navio é um porta-aviões e que eu tenho aqui caças F-5 e entre outros aviões para abater o seu navio. Então, exigimos que você mude o seu curso em 15 graus ao norte imediatamente. Ao que o canadense respondeu de maneira calma: isso é impossível, senhor. Isso é impossível. Nós somos um farol. Estamos num rochedo. Depois de muito silêncio ali, depois de alguns instantes em silêncio, sem que houvesse alguma voz mais do lado de lá do comandante, os canadenses então falaram mais uma vez: recomendamos que você mude o seu curso para 15 graus ao sul. Muitas vezes, queridos, muitas vezes nós temos essa arrogância de achar que não temos pecado e que eu não preciso mudar. De que eu não preciso conhecer a doutrina da minha igreja, de que eu não preciso me submeter a ela, eu não preciso submeter a doutrina da igreja, inclusive quando eu sou submisso ao conselho, até mesmo numa disciplina bíblica, para a glória de Deus, para a edificação da igreja, para a recuperação do faltoso. Mas há, queridos, uma soberba em achar que não existe mais pecado sendo computados porque eu já fui salvo e porque eu já sou um eleito. Quando alguém chega para mim e diz assim: você é presbiteriano? Alguém dá uma risada e eu já sei qual vai ser a pergunta. Então você pode viver da maneira como você quiser porque você já é um eleito, não é isso? E quando alguém ousadamente diz: então eu posso viver do jeito que eu quiser se eu for presbiteriano, já que eu sou eleito, eu posso viver a vida como eu quiser? E eu sempre respondo assim: essa é a primeira e principal evidência de que você não é um eleito para a vida. Essa é a primeira e principal evidência de que você não é um eleito para a vida. Quando nós vamos no 5º capítulo dos Canos de Dort, sobre a doutrina da perseverança dos santos, no artigo 1, nós lemos assim: os regenerados não estão livres do pecado interior. Veja que doutrina maravilhosa. Veja que segurança para a igreja. Veja como arrebenta com a nossa arrogância. Os regenerados não estão livres do pecado interior. Isso dentro do 5º capítulo da perseverança dos santos. Olha o que diz: aqueles que, de acordo com seu propósito, Deus chama à comunhão do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e regenera pelo seu Espírito, Ele certamente os livra do domínio e da escravidão do pecado. Mas nessa vida, Ele não os livra totalmente da carne e do corpo do pecado. Texto bíblico, João capítulo 8, versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Mas em Romanos capítulo 6, versículo 17, e Romanos 7, versículo 21 ao 24, eu vou ler o 6:17 primeiro, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Vejam só, irmãos, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração o quê? A forma de doutrina a que fostes entregues. Não com um coração soberbo, endurecido, mas obedecer de coração. E o 7, 21 ao 24 diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim,
porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Que ele vai dizer: desgraçado, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja a consciência, é a ficha caindo. Quem me livrará? Não tem salvação para mim. A lei, ela vem para nos empurrar, colocar um espelho e deixar de fato que nós somos pecadores, vai nos livrar da arrogância. A lei, ela quando revela quem de fato nós somos e qual é a nossa condição de morto em nossos delitos e pecados, então gera um desespero em nós, para que nós possamos olhar firmemente para Cristo, para que nós possamos correr somente para Ele. E aí, salvos em Cristo Jesus, o desespero foi embora. Agora, a segurança de salvação, eu olho para a lei e a amo. Eu posso agora praticar a lei, obedecer a lei em amor. O artigo 2, me perdoe, irmãos, porque estou correndo, viu? O capítulo 2, os pecados diários da fraqueza. Os pecados diários da fraqueza dos eleitos. Diz assim: por essa causa ocorrem os pecados diários das fraquezas e há imperfeições até mesmo nas melhores obras dos santos. Há falhas, há imperfeições nas melhores obras dos santos. São trapos de imundícia. Para eles, essas coisas são motivo permanente para se humilharem diante de Deus, para se refugiarem no Cristo crucificado, para mortificarem a carne cada vez mais mediante o espírito de oração e através de santos exercícios de piedade, e para ansiarem e se esforçarem pelo alvo da perfeição, até que finalmente, livres do corpo dessa morte, reinem com o Cordeiro de Deus nos céus. E aí o texto bíblico lá, em 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Isso é loucura. Isso é loucura. Eu pregando para minha filha esse texto, essa semana, eu tenho 4 filhas, a mais velha tem 9 anos, e eu fui dizer para ela, porque essa loucura, quando você tenta se enganar a si mesmo, eu disse: filha, você pega uma moeda e você bota a mão para trás de você, com você mesma, e diz assim: Isabela, você tem uma moeda em sua mão? Ela: não, eu não tenho. E você está tentando enganar você mesmo. Ela começou a rir. Eu disse: papai, isso não é uma loucura? É quando nós, em nossa arrogância, com a nossa cegueira espiritual por causa do pecado, nós não conseguimos enxergar pecado em nós. Só quem erra são aquelas pessoas que estão ao meu redor. O pastor, ele erra muito. O pastor está sempre exposto e ele é o alvo de toda crítica. Ou então o meu irmão do lado, mas jamais a mim. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agimos como filhos do diabo. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Olha, Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos: vocês devem fazer morrer a sua natureza terrena. Fazer morrer, de fato, é algo violento. A morte, no sentido de assassinar, é algo violento. Paulo está pedindo para que você seja sanguinário mesmo, violento, para que você não tolere o pecado. Para que, eu não me lembro agora quem foi o pastor que falou sobre a sua luta contra o pecado. E ele disse que na luta contra o pecado, para você fazer morrer, ele disse: você deve espancar, espancar, espancar bem muito o pecado. E quando o pecado estiver no chão, você deve ir para cima e continuar batendo, e continuar matando o pecado cada vez mais. Você nunca deve tolerar, não existe um momento em que você para. E ele diz: porque por essas coisas é que vem a ira de Deus. Na doutrina, irmãos,
na doutrina que tem sido anunciada nas igrejas, tem sido esquecido de falar sobre esse atributo de Deus, a ira santa de Deus. Ninguém quer mais falar sobre a ira santa de Deus, mas é um atributo de Deus, e nós precisamos conhecer. Não é uma ira, não é uma raiva por uma troca de ofensas, não é Deus se trocando com a criação, mas é a sua rejeição, sua ojeriza, sua incompatibilidade completa com o pecado. Muitas vezes nós dizemos assim, eu odeio tal verdura, eu odeio cebola, mas se você amassar bem e triturar e colocar no tempero, eu como. Muitas vezes agimos assim com o pecado. Muitas vezes temos até pecado de estimação. A Bíblia diz que Deus está irado. Você quer ter certeza absoluta sobre a ira santa de Deus? Como é que eu posso? Me descreve a ira santa de Deus. E eu posso dizer para você, olha para a cruz. Olha para a cruz, para você ver o que o pai fez com um filho. Aquilo foi uma morte programada. Jesus Cristo não é esse homem efeminado quando quebram o segundo mandamento e pintam ele ou colocam num filme alguém passivo que foi pego de surpresa por homens maus. Mas por que, pelos eternos desígnios de Deus, ele desampara o seu filho? Em Isaías capítulo 53, no versículo 10, algo assustador nós lemos. O pai agradou em moer o filho e fazê-lo enfermar. Um pai que em outro momento nós ouvimos pelo menos 2 vezes: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me orgulho. Em Isaías capítulo 53, versículo 10. Deus se agradou em moer o seu filho. Olha para a cruz e vê a ira de Deus em oposição ao pecado, porque quando Deus olha para a cruz, Ele não vê o seu filho, Ele vê o meu pecado e o seu. Porque Ele não tomou os nossos pecados como que uma bolsa nas costas, mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós, que Ele se fez maldito por nós. Ele olha naquela cruz e vê o meu pecado. Não tem outra coisa a ser feita senão derramar toda a sua ira sobre Jesus Cristo. E aí você entende porque, Deus meu, por que me desamparastes? Ele precisava ser desamparado para que eu e você fôssemos recolhidos para Ele e nele, e eternamente, e aí termos essa segurança. Contra essas coisas, que vem a ira de Deus. Se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice. Se for possível, livra de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi, como o salmista diz, que aquele cálice foi sem mistura. Como é costume fazer na época, um vinho muito forte, se botava água. Aquele cálice não teve mistura. Jesus Cristo bebeu até a última gota o cálice da ira de Deus. Para que a igreja hoje pudesse brincar e ficar apática com o pecado. É assim que a igreja se comporta hoje, apática com o pecado e o tolera. E tudo isso por causa da fraqueza em sua doutrina, por causa de inovações, por causa do pragmatismo. Em nome do pragmatismo, as igrejas se vendem. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, irmãos: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. O apóstolo Paulo, quando escreve aquele jovem tímido Timóteo e bota nele uma grande responsabilidade, que eu costumo dizer, ele acabou com a juventude daquele jovem, acabou com a juventude dele, já foge das paixões da mocidade. Timóteo tinha paixões como qualquer outro jovem, mas ele, chamado pelo Senhor, entre aspas,
ele perde sua juventude por completo, porque ele vai se dedicar à obra do Senhor. Seu pai grego, ele não precisava ser circuncidado de forma alguma, por causa da sua avó Lóide, por causa da sua mãe. Ele tinha um pai. E Paulo diz, olha, no seu caso, aos Gálatas, se os Gálatas deixarem se circuncidar, vocês não têm parte nenhuma com Cristo. Mas a você, Timóteo, as portas vão se abrir aos judeus. Se você se submeter a essa humilhação, a ser circuncidado, só por isso. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, então ele diz a Timóteo, Timóteo, eu sei que tem muitas vozes nos dias de hoje, tem muitos contos velhas, profanas, caducas, que contam suas fábulas. Irmãos, os idosos, até hoje é ensinado que nós, inclusive os jovens, precisam dar ouvidos aos idosos. E aquelas mulheres naquela época ganhavam os ouvidos facilmente dos jovens, dos amigos de Timóteo ali, e aquilo era uma moda. Todo mundo dava ouvido a ela, sabe por quê? Essas fábulas aqui, esses contos, elas pegavam personagens do Antigo Testamento e aí faziam uma espécie de pregação, inventava alguma coisa e dizia, olha, aqui é Moisés e fez isso, e Abraão, e as pessoas diziam, ei, isso é evangelho, isso é igreja também, isso é culto, Timóteo. Que Timóteo tinha com certeza a tentação de participar de tudo aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, rejeita. Você vai contra todos os seus amigos, você vai contra o movimento gospel da sua época, você vai contra o movimento emergente da sua época. Ele diz, rejeita. E você, sozinho, você não vai culpar pastor da sua igreja, você vai se exercitar pessoalmente na piedade. Não é dizer, vai pastor por mim, ora por mim, participa sozinho das reuniões de oração por mim, representa a gente em tudo. Exercita-te pessoalmente na piedade, no relacionamento íntimo com Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12 e 14. Não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu estou lendo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o alvo da igreja? Quais são os planos da igreja? Meus irmãos, eu estou pregando de maneira continuada em Eclesiastes, domingo pela manhã. Você vê Salomão pregando, né, o título de pregador, de mestre, o sábio. Ele falando aquilo para uma Jerusalém que antigamente vivia para cumprir os propósitos de Deus, de viver para a glória de Deus, e agora Jerusalém que acordava e dormia pensando em ter um lugar ao sol, em conquistar absolutamente tudo. Então ele se dirige ao povo e vai dizer que tudo é vaidade, então ele vai falar sobre o trabalho, ele vai dizer sobre as mulheres, sobre a arte, todo tipo de prazer e sabedoria. Ele vai dizer, isso não vai levar a lugar nenhum. E ele sempre usa a linguagem debaixo do sol ou debaixo do céu. Ou seja, ele está dizendo numa perspectiva mundana, com lentes neste mundo, com uma visão com Deus à parte, sem levar Deus em consideração. A vida ela é vazia e fútil. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo em Salomão é quando ele diz assim, olha, os reis que vieram antes de mim, os que vão vir depois, vão chegar a lugar nenhum, porque eu tentei. O mais sábio, o mais rico, enfim. O que Salomão quer dizer é, não tentem, porque aqui vos fala quem com propriedade pode dizer. Não tentem, porque vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, queridos, a maravilha de poder ter um alvo e viver perseguindo esse alvo, porque sabemos que tem um prêmio. O artigo capítulo 3, irmãos, Deus preserva os que são seus. Que maravilha. Deus preserva os que são seus. Diz assim os Canos de Dort: por causa desses resquícios do pecado
que ainda restam no íntimo e também por causa das tentações do mundo e de Satanás. Os convertidos não conseguiram perseverar nessa graça se deixados às suas próprias forças. Mas Deus é fiel e os confirma misericordiosamente na graça que de uma vez por todas lhes foi outorgada e os preserva poderosamente nela até o fim. Que maravilha, que segurança. Romanos capítulo 7, versículo 20, eu vou ler o 19 também. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, e eu vou ler o 12 também, 12 e 13. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Tem algo, irmãos, que tem sido colocado como legítimo na igreja evangélica, uma permissividade de que o crente, em momento da sua vida, ele pode parar de ser crente e que ele pode dizer assim: está embargado a minha fé, porque eu estou muito triste com alguma coisa que aconteceu, porque eu estou frustrado, porque a igreja de Barra do Ipirá não é como eu queria, a liturgia não é, porque o pastor não é meu empregado, ele não me serve, eu estou chateado e eu vou me afastar. E há uma permissividade hoje na igreja. Não, respeita. Quem é você para julgá-lo? E algumas palavras são feitas para blindar aquele que durante anos foi visto como um servo de Deus na cidade, na família, no local de trabalho. Mas a igreja tem dado essa permissividade no sentido de que as pessoas acham que tem direito, em um momento da vida, se afastar. Eu preguei numa igreja ano passado em que o pastor estava angustiado porque uma mãe chegou para o conselho da igreja com um documento dizendo que o filho dela não iria para a igreja durante aquele ano, porque era o ano do Enem. Ela disse: ele não vai pisar os pés na igreja, porque é o ano de preparação para o Enem, para o vestibular. Que terrível! Isso é assombroso. Ela, com todo o orgulho, a juventude não tem tempo para nada hoje. É karatê, jiu-jitsu, é aula disso, é aula daquilo outro, do reforço. Basta aquele jovem arrumar uma namorada, eu não sei de onde mas ele vai encontrar muito tempo para passar horas e horas, inclusive no aplicativo WhatsApp e nas outras redes sociais. Queridos irmãos, aquele que está em pé, veja que não caia. Deus não vai permitir nenhuma tentação que não seja humana. Ele não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. Nada vai separar você do amor de Cristo. O apóstolo Paulo nos dá uma lista, e ele vai dizer: morte, perseguição, fome, perigo, espada. E eu sempre digo assim às pessoas que dizem: eu estou afastada, pastor, eu estou afastado. Eu digo assim: você ousa acrescentar o seu problema nessa lista de Paulo? Porque se ele está dizendo que nada vai me afastar do amor de Cristo, eu tenho segurança, porque ele preserva aquilo que ele conquistou, aquilo que foi outorgado a ele, e ele dá a mim. Você ousa acrescentar algo nessa lista de Paulo? Quando nem morte, nem perigo, nem espada, nem fome, nem nudez, nem coisas do presente, nem do porvir, nem o amanhã, nem o que aconteceu ontem. Você ousa. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Que segurança! O artigo 4. Os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Nós só vamos até o artigo 4, mas o artigo 5 nós vamos ver as consequências de cair em pecados graves. Mas veja, até o artigo 4. Diz assim: os santos estão sujeitos a cair em pecados graves. Eu quero que quando eu leia assim, esses artigos, os textos, vocês se estimulem para estudar esse documento. No culto doméstico, com seus filhos, marido e mulher, que maravilha. Pessoalmente, na piedade também. Mas veja o que diz: os santos estão sujeitos a cair em pecados graves, embora o poder de Deus
pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, seja tão grande que não pode ser vencido pela carne, os convertidos, contudo, nem sempre são guiados e dirigidos por Deus, de sorte que não possam, em certas circunstâncias particulares e pela própria culpa deles, se desviar da direção da graça e serem conduzidos pela carne e se rendam à sua concupiscência. Por isso eles devem orar e vigiar constantemente para que não caiam em tentação. Quando não vigiam nem oram, eles não somente podem ser levados pela carne, pelo mundo e por Satanás a cometer sérios atrozes pecados, mas algumas vezes podem ser levados a isso pela justa permissão de Deus. É o que demonstra a lastimável queda de Davi, de Pedro e de outros santos, descrita nas Escrituras. Pela própria culpa deles, se desviaram. Tem um pastor amigo meu, ele tem muitos filhos, nenhum dos filhos no Evangelho. Eu lembro que um filho dele pegou com droga, as filhas todas gravidaram sem casamento, sem nenhum compromisso. Ele chegou para mim e disse: essa é a vontade de Deus, assim Deus quis. Então eu descanso na vontade de Deus, Ronaldo. Eu fiquei perplexo em ouvir aquilo. Ele, com outras palavras, estava atribuindo a culpa a Deus. É aquilo que eu estou falando desde o começo. A arrogância de não entender que pecou, que foi omisso na vida dos filhos. De viver uma vida piedosa na igreja e em casa os seus filhos ouvirem aberrações sobre a vida das pessoas. Sabe o que o meu maior policiar na vida das minhas 4 filhas? É quando eu estou voltando para casa, minha mulher sempre... Eu pedi isso a ela. Ela vai me dar uma cutucada assim, porque eu estou dizendo: você viu o que o presbítero fez? Se minhas filhas ficarem ouvindo eu lamentando com a minha esposa, porque o presbítero fez isso comigo, porque aquela irmã fez isso comigo, a minha filha que me ama vai dizer: é o lugar em que eu não quero nunca mais estar. Quando eu tiver 12 anos, eu não quero pisar mais nesse local. Quando eu tiver a oportunidade de me rebelar, eu não vou pisar ali. Ela nunca vai falar isso, mas é o lugar que ela nunca vai querer estar, porque fez mal ao pai dela a vida toda. Por quê? Por que que os nossos filhos não querem ser crentes? E por que eles não suportam vir à igreja? Culpa. A culpa, e tantas culpas e tantos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 19, nós estamos encerrando, diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Não confie na carne. Não confie na carne. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6 e o versículo 17. Assim, pois, irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Por que orai sem cessar? Porque em todo tempo nós somos tentados. Porque em todo tempo nós temos necessidades de rogar ao Senhor força, sabedoria. Porque cada dia traz o seu próprio cuidado, traz o seu próprio mal. Eu preciso orar, então, sem cessar. Porque eu tenho motivos constantes de agradecimento, então eu tenho que aprender o contentamento, então eu tenho que orar sem cessar. Queridos, para encerrar, tem uma citação de Agostinho de Hipona. Talvez alguém já escutou. Ele cita o seguinte: a capacidade original do homem, no seu estado original, no Éden, incluía tanto o poder para não pecar, como o poder para pecar. E é aquela frase no latim que diz: posse non peccare et posse peccare. Eu prefiro no latim: omnia consumatus est. Eu prefiro essa citação. Tudo está consumado. Cristo na cruz. Mas então, Agostinho de Hipona essa sua frase ficou muito famosa: posse non peccare et posse peccare. O poder para não pecar
como poder para pecar. No pecado original de Adão, o homem perdeu. Olha como o homem arruína tudo. No pecado original de Adão, o homem perdeu o posse non pecare, ou seja, o poder para não pecar. E ele reteve o quê? O posse pecare, o poder para pecar. O qual ele continua a exercer, se não for a graça do Senhor para libertá-lo. E na concretização da graça, o homem terá o posse pecare retirado, e aí receber o mais alto de todos, o poder para não ser mais capaz de pecar. O homem então vai receber o non posse pecare. Queridos, terrivelmente, quando o homem no Éden creu na serpente. Veja, nós começamos falando e não saímos disso. O eleito, ele pode pecar. Adão e Eva, ele tinha o livre-arbítrio. Diz o texto, em Gênesis, uma conjunção adversativa no mas. Estava tudo bem no Éden. Mas a serpente, mais sagaz do que qualquer outro animal selvático, estava tudo bem. Mas quando entra Satanás, arruinou tudo. E o homem agora experimenta o pecado. Deus vai dar jeito. Deus vai dar jeito nisso. Você vai lá para Efésios capítulo 2. Nós encontramos a conjunção adversativa maravilhosa agora. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, a graça do Senhor. Estava tudo indo bem, mas o homem peca, ele crê na serpente, ele crê em Satanás, sabendo que todos nós somos eleitos, que continuamos a pecar. O terror de estarmos inclinados, a nossa natureza puxando e tentando nos arrastar cada vez mais para o pecado. Nós nos deparamos com essa outra conjunção adversativa, em graça. Está tudo estragado na minha vida, mas Deus, está tudo ruim na tua vida, desespero, incerteza da salvação. Você saber que você pode perseverar porque você é um santo, porque mais Deus, sendo rico em misericórdia, sobre a sua vida, trazendo alegria, segurança, paz, convicção interna de que aqueles que estão neles estão salvos para todo sempre. Queridos, tendo visto rapidamente, tendo aprendido pela palavra de Deus, nos cânones de Dort, que crente também peca, qual é a sua postura agora diante de Deus? Qual é a postura do seu coração de agora em diante? Temor e agradecimento? Temor para que humildemente você possa constantemente buscar o Senhor em oração e pedir a Ele perdão, misericórdia sobre suas vidas. E não mais viver apáticos diante do pecado, diante da sua situação pecaminosa. Pois Cristo pagou o preço por esse perdão. Veja, como é que eu posso ficar apático, pecando, se eu sei que Cristo pagou aquele alto preço? Sua própria vida. Que nós ouvimos tanto, né? Cristo morreu e cruz, que muitas vezes ficamos impermeáveis de tanto que escutamos falar. Mas quando você olha para a obra de Cristo, a obra salvífica, o sacrifício substitutivo, e saber que você seria alvo dessa ira, saber que você poderia viver sem segurança nenhuma de salvação, e Ele te dá isso, você de maneira humilde vai dizer: Deus, me perdoa. Você cai da cama logo pela manhã de joelho, agradecendo pela sua graça, porque é temor e agradecimento. A salvação está preservada, a sua vida está preservada em Cristo Jesus. O seu pecado não anula a sua salvação. Crente pode pecar? Pode, mas o seu pecado não é maior do que o perdão. E para concluir, irmãos, aqueles que já serviram as forças armadas, sabe, ou escoteiros, sabem que se alguém estiver numa floresta e tiver um vento forte
empurrando o fogo que consome toda aquela floresta de maneira avassaladora. Ele olha e vê os animais correndo e o fogo cada vez chega mais perto, de maneira que ele sente aquele calor já o alcançando. Só tem um jeito dele sobreviver. Ele correr bem à frente, tocar fogo numa pequena área. E depois que aquele fogo apagar naquela pequena área, ele ir para ali e ficar dentro daquela parte queimada. Quando o fogo vier com toda a sua ira, não vai consumi-lo, porque ele está dentro daquela área queimada. Cristo é essa área queimada, para que mesmo apesar dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, sabendo que você eleito pode pecar, saber que em Cristo Jesus você pode perseverar até o fim, porque você tem segurança da sua salvação nele. Amém? Deus nos abençoe. Traga conforto aos nossos corações nessa noite. Traga conforto aos nossos corações nessa noite. Ou até mesmo uma inquietação. Meu desejo é que você não durma se você não entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo hoje. Clamar a Ele humildemente perdão pelos seus pecados e louvá-lo. Amém.